O gráfico também, as intenções de voto no segundo turno. Dentro da margem de erro oscilaram tanto Lula quanto Bolsonaro. Lula foi de 53 para 52, Bolsonaro de 38 para 39. A diferença entre eles caiu em relação à pesquisa anterior, né? Tá ali a diferença entre os dois. Aqui a gente tem o gráfico vermelho Lula, azul Bolsonaro. 7% não votam, não vão votar, né? Não voto. Se sair Lula e Bolsonaro, tô fora. Vou, de repente, anular. É o que dá aqui 7% das pesquisas. E aí, que interessante, já juntando para você comentar, Josias, aqui a gente tem o cruzamento, quer dizer, a pessoa votou no Ciro no primeiro turno. Aí no segundo turno ela votaria em quem, né? Que é aquela grande pergunta que a gente faz aqui, né? Por exemplo, a gente entrevistou aqui o Marco Aurélio, ministro do STF, ele falou que o primeiro turno é Ciro, mas segundo turno ele iria para Bolsonaro. Ele estaria aqui nos 20% dos eleitores aqui que num primeiro turno votariam no Ciro, num segundo escolheriam Bolsonaro. A grande maioria do eleitor de Ciro vai para Lula, 55%. A grande maioria dos eleitores de Simone Tebet vai para Lula, 44%. E os outros bem dividido aqui, ó, os outros 42 a 31. Queria te ouvir sobre o segundo turno, Josias. O segundo turno, Fabiola, o favoritismo do Lula se mantém. E é curioso notar que o Lula cresce do primeiro para o segundo turno, ele vai ali dos 45% para, agora nessa pesquisa aí, 52%. O Bolsonaro, ele cresce pouco de um turno para o outro, o que sinaliza que ele pode estar muito próximo de um teto. Então, o percentual que ele alcança no segundo turno, de 39%, pode representar o teto do Bolsonaro, porque o voto está muito consolidado e o voto que está disponível no primeiro turno, que é o do Ciro, e o da Simone Tebet numa menor proporção. Simone frequenta aí as pesquisas na casa dos 2%, ali na margem de erro. Então, os votos atribuídos a ela são pouco relevantes, mas o Ciro ainda tem ali os seus 6%, 7%. Então, o voto do Ciro é o que vai migrar no segundo turno, e ele está migrando majoritariamente para o Bolsonaro. Então, pode representar, isto pode sinalizar que o Bolsonaro está próximo de atingir o seu teto nessa eleição, o que, de novo, reforça o desafio do presidente, que não é simples para se reeleger. O Bolsonaro está diante da perspectiva de se transformar no primeiro presidente da história, desde que o Instituto da Reeleição foi criado, no governo do Fernando Henrique, será o primeiro presidente da história a não se reeleger. Ele chega a esse ponto da eleição numa posição inédita. Nenhum outro presidente chegou a essa altura, em agosto do ano eleitoral, numa posição tão precária quanto o Bolsonaro. Todos os que disputaram a reeleição chegaram à frente nas pesquisas a essa altura do pleito.